Veja se você já se perguntou qual é o melhor horário do dia para correr. Tem gente que jura que é de manhã, outros só rendem no fim da tarde. Mas será que existe o horário ideal? Ou o melhor horário é aquele que se encaixa na sua vida e no seu corpo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar os prós e contras de cada período do dia, considerando o clima, as estações do ano, as regiões do Brasil e até seu próprio relógio biológico. E no final vou te contar quais são, na prática, os piores horários para correr e por quê. Correr de manhã para muitos é quase um ritual. O ar está mais limpo, a cidade ainda dorme e parece que o treino coloca tudo no lugar antes do dia começar. Mas por trás desse encanto há alguns detalhes importantes. A manhã tem muitas vantagens: temperatura mais amena, menos interferências e aquela sensação de que o dia já começou bem. É o horário da consistência, porque dificilmente algo vai te impedir de treinar, e é o horário do disciplinado em dobro. Se o treino em si já demanda disciplina, sair cedo da cama para ele é mais uma dose de disciplina. As vantagens da manhã: ar mais limpo, temperatura ideal, foco e disciplina. Mas também tem o outro lado. Pela manhã, o corpo ainda está frio, a musculatura menos elástica e os níveis de energia mais baixos. Então, quem corre cedo precisa aquecer melhor e ajustar o ritmo até o corpo acordar. Agora, se você é uma pessoa naturalmente noturna, talvez não valha a pena brigar com o relógio, porque correr de manhã pode ser tão desconfortável ao nível de virar um fardo e o treino precisa ser algo prazeroso para durar. Agora, o período da tarde é o horário da performance. O corpo está aquecido e bem nutrido, a coordenação fina está no auge e o rendimento costuma ser maior. A tarde gera melhor performance física e mental. Muitos atletas de elite fazem seus treinos principais entre as 16 e 18 horas, quando o corpo já atingiu o pico de temperatura e o sistema nervoso está mais reativo. Por volta das 17 horas, ocorre o auge do desempenho físico, o que explica ser o melhor horário tanto para os treinos mais intensos quanto para as competições. Sempre que podia, dependendo do clima, eu deixava para fazer meus treinos mais fortes justamente nesse horário e percebia claramente a diferença de performance em relação aos mesmos treinos feitos pela manhã. Sentia também que o organismo recebia melhor o impacto desse tipo de esforço, como se estivesse mais preparado para suportar e assimilar o treino. Mas claro, o calor e a poluição urbana podem pesar bastante e atrapalhar demais. Entre 13 e 16 horas, o sol é implacável, especialmente no verão brasileiro, e nas cidades grandes o ar fica mais pesado no fim da tarde. Aqui está o gráfico simples de temperatura versus rendimento ao longo do dia. Ele mostra a temperatura subindo até 15 horas e o rendimento atingindo o pico por volta das 17 horas, caindo gradualmente depois. Por isso, o segredo da tarde é achar o equilíbrio, nem muito cedo, nem muito tarde. Ali no intervalo entre 16 e 18 horas é onde o corpo mais responde. Agora, o relógio do corpo é uma coisa, o do clima é outra. E no Brasil o ambiente muda tudo. No verão, o ideal é correr antes das 7 horas ou depois das 18. No outono e no inverno, as manhãs frias pedem um aquecimento mais longo e o ar seco exige hidratação redobrada. Já na primavera, onde são as temperaturas amenas, costuma ser perfeito para evoluir. Então, além do horário, olhe para o calendário, porque as estações modam o treino, tanto quanto o relógio. O Brasil é um continente, cada região tem sua própria rotina climática. No norte e nordeste, o calor e a umidade pedem treinos no comecinho da manhã ou à noite. Olha, já tive a oportunidade de competir algumas vezes em Manaus e pouco importava se a prova iniciasse às 20 horas, a umidade que pouco baixava e a temperatura ainda alta faziam dali um ambiente muito agressivo e impactante. No centro-oeste, o ar seco do verão, fora de um ambiente controlado, chega a ser quase proibitivo para correr em certos dias do ano. As temperaturas ultrapassam facilmente os 35 graus Celsius, a umidade despenca e o corpo simplesmente não dá conta de equilibrar a perda de líquidos e o aumento da temperatura interna. Nessas condições, o rendimento cai drasticamente, o risco de desidratação e exaustão térmica dispara e a sensação de esforço dobra, mesmo em ritmos leves. Por isso, quem vive nessa região precisa ajustar a rotina com inteligência, buscar os horários mais amenos, geralmente bem cedo ou no final da tarde, hidratar-se constantemente ao longo do dia e, quando possível, alternar os treinos de rua com os treinos de esteira ou locais cobertos, enquanto que o inverno seco pode irritar as vias respiratórias.
Então, nesse caso, priorize os fins de tarde. Meus alunos de algumas dessas localidades dessa região relatam a dificuldade quase o ano todo de encontrar dias menos severos para treinar ao ar livre, sem o alívio do ar-condicionado das esteiras nas academias. Na região sul, as manhãs geladas tornam a tarde mais agradável. Já no Sudeste, dá para equilibrar melhor os dois períodos. Mas sabe de uma coisa? Nenhum desses fatores importa tanto quanto o seu relógio biológico. Tem gente que rende cedo, outros só acordam depois do meio-dia e tá tudo certo. E mais, o melhor horário é aquele que você consegue manter, porque constância vale mais do que perfeição. Treinar de manhã com melhores horários, condições e um suposto rendimento maior e faltar na metade dos treinos acaba valendo menos do que treinar à tarde e manter 100% de regularidade, sacou? E agora, vamos aos piores horários para se correr. Entre 11 e 16 horas, no verão, o risco de desidratação é altíssimo e o baixo rendimento, com fadiga exagerada e difícil recuperação é certo. Logo após refeições pesadas, o corpo ainda está digerindo e é lógico que não é hora de correr. À noite, especialmente depois das 21h30, para alguns o treino leve pode ser um verdadeiro relaxante e ajudar no descanso, mas para boa parte dos corredores, a excitação do organismo pelo treino pode prejudicar o sono. Agora veja que interessante esse ponto. A medicina tradicional chinesa trabalha com o chamado relógio dos órgãos, o Chinese Body Clock, que divide o dia em janelas de 2 horas, em que cada órgão tem um pico de atividade. Segundo essa tradição, o período entre 11 e 13 horas é o tempo do coração, momento em que a energia do coração está no auge, e esse tempo seria indicado para repouso, refeição leve, socialização e outras atividades calmas, e não para estresse físico intenso. Várias fontes introdutórias e clínicas que explicam o relógio também atribuem a essa faixa a recomendação de evitar esforço físico intenso. Segundo a literatura científica ocidental, não há evidência científica robusta que comprove que a regra da medicina tradicional chinesa de não exercitar o coração entre 11 e 13 horas seja uma prescrição médica universal, sendo mais uma recomendação tradicional e preventiva proposta sob uma lógica plausível de proteção do órgão em seu horário de pico. E mesmo sem provar a máxima da medicina tradicional chinesa, existem razões práticas e científicas para evitar treinos intensos perto do meio-dia, especialmente no verão brasileiro. Veja o relato de um atleta. Abre aspas. Quando fui atleta e treinava bastante, entre 11 e 13 horas, foram os horários em que tive dispneias, palpitações, cansaço e até um episódio ruim de taquicardia. Intuitivamente comecei a evitar esse horário, fecha aspas. Eu também já vivi algo semelhante. Durante o verão em que fazia a minha especialização na universidade, ainda competindo em alto rendimento, meus horários disponíveis para treinar eram do almoço e o final da tarde. Como o fim de tarde ainda era quente e eu já estava mentalmente esgotado depois das aulas, decidi resolver os treinos mais intensos no horário do almoço. E o resultado? Embora nunca tenha me sentido mal a ponto de interromper o treino, percebi um desconforto físico e interno difícil de explicar. Era como se o corpo estivesse resistente àquela solicitação. Essa é uma visão tradicional, válida e interessante, que eu uso como reforço à ideia prática. Se você corre no meio do dia no verão, tome extremo cuidado com calor, hidratação e intensidade. Sim, esses dois relatos podem ser apenas coincidência, tempo insuficiente da adaptação ou até um efeito de autossugestão. Depois que passamos a conhecer o chamado relógio dos órgãos da medicina tradicional chinesa. Mas, de toda forma, esse tipo de experiência reforça algo importante: a necessidade de autoconhecimento e de escuta corporal. Entender como o corpo reage em diferentes horários e respeitar esses sinais é parte essencial da evolução de qualquer corredor. Entre 11 e 16 horas, a temperatura e a radiação solar aumentam, elevando o risco de insolação e desidratação, um motivo óbvio, pragmático para não forçar. Variabilidade na pressão arterial e resposta autonômica podem tornar a resposta cardiovascular diferente ao longo do dia. Depois de tudo isso, a resposta é simples. Tente as melhores adequações para correr melhor no horário que poderá te manter correndo. Aquele que respeita seu corpo, sua rotina e seu prazer do movimento, porque é a consistência que constrói o corredor, não o relógio. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o seu treino, deixa seu like, comenta aqui embaixo qual horário você prefere correr e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, com profundidade, mas sem complicação.